Olá, seja bem-vindo a mais uma aula aqui do nosso curso. E hoje nós vamos falar sobre o elemento área e o elemento map do HTML, tá? Então, para começar, você vai criar aí na uma nova pasta, tá? Vai colocar aí o nome de aula 10, certo? E aí você vai criar dentro dela aí o seu index.html, tá? E vai adicionar aí no seu HTML. Aí no nosso título, você vai colocar aí aula 10, áreas e mapas. Legal? Então, vai começar aí com a nosso documento, tá? Então, o que faz o elemento map, tá? O elemento map, ele permite que a gente adicione links em partes de uma imagem. Então, é muito comum. Por exemplo, se eu quiser colocar uma imagem do mapa do país, por exemplo, e eu quero colocar ali um link em cada estado. Então, eu quero colocar ali São Paulo, um link, Rio de Janeiro com outro link e assim por diante. Então, dentro de uma única imagem, eu quero ter vários links ali para áreas diferentes, tá? Então, com a tag map, a gente consegue adicionar aí esses links, tá? Então, a gente vai criar aqui uma pasta images, tá? E nessa pasta images, a gente vai colocar essa imagem aqui, ó, tá? Vou deixar aí para vocês. Então, essa imagem ela é legal porque ela tem aqui, dentro de uma única imagem, eu tenho 3 áreas, certo? Então, a gente vai colocar um link aqui nesse HTML, a gente vai colocar um link aqui nesse PHP e a gente vai colocar um link aqui nesse Perl que tem aqui na parte de cima. Então, a gente vai colocar 3 links nessa imagem e a gente vai fazer com que os links eles contornem aqui, né, essas figuras. Então, ele fique aqui esse pentágono, esse retângulo e esse círculo, tá? Então, para começar, primeiro nós vamos adicionar aí uma imagem com a tag img, tá? Vamos colocar aqui o src dela com images, image GIF, tá? E vamos colocar aqui o atributo out, que é uma descrição da imagem. Vamos colocar assim, imagem para mapa. E por último, a gente vai colocar aqui uma largura na nossa imagem, tá? Só para a gente ter aqui a imagem com um tamanho um pouco maior, tá? Então, salvei aqui, vou executar, né, esse meu código só para ver se está aparecendo aqui tudo certinho. Tá? Então, eu tenho aqui, né, a minha imagem já sendo exibida, tudo certinho, tá? Então, até aí nenhuma novidade. Agora, a gente vai adicionar aí o nosso mapa de fato, tá? Então eu vou colocar aqui na parte de cima, eu vou colocar aqui a minha tag map, tá? A tag map, ela vai ter o mapa dos links que vão estar na imagem. Então todos os links que vão estar dentro dessa imagem, você deve colocar dentro desse map, tá? Eu preciso colocar um atributo name para ele. Eu preciso dar um nome, que é através desse nome que a imagem vai saber, olha, esse mapa é dessa imagem, tá? Então eu vou colocar aqui devmap, tá? O nome da minha imagem. E vou colocar aqui, fechar a minha tag, tá? Feito isso, para utilizar esse mapa nessa imagem, a gente vai utilizar aqui um atributo na imagem chamado useMap. E aí eu vou colocar aqui, né, o nome do meu mapa, tá? Então, para você
criar um mapa de uma imagem, você cria um mapa com um name e você usa o useMap aí na sua imagem e você especifica o nome do mapa que você quer utilizar, tá? Você vai dizer para a imagem aí que o mapa tá ali. Se a gente atualizar a página, a gente não vai ver nada. E uma característica é, o mapa, ele não é exibido na tela, tá? Então, ele não é visível. Você não tem como ver aí o mapa, tá? Existem algumas imagens na internet, alguns mapas, por exemplo, onde você passa o mouse, por exemplo, você tem um mapa do Brasil, você passa o mouse ali em cima de uma área da figura, né? Você passa o mouse ali em cima por exemplo, de São Paulo e ela fica com uma cor diferente, né? Esses mapas, eles não são feitos exatamente com a tag map. Existem algumas libs para fazer esse efeito, tá? Porque o mapa em si, ele não tem cor, não é possível colocar cor nele. Então existem algumas libs que fazem isso, né? E que elas adicionam ali por cima da imagem elementos ali ou elementos ali em SVG ou algumas outras coisas. Então é possível criar uma imagem com links através de SVGs, tá? E é possível criar uma imagem com links através de mapas, tá? A diferença é, um arquivo SVG, ele é uma imagem, só que ele é uma imagem formada por texto, tá? Então ele geralmente, os SVGs são desenhos, né? E eles são formados todos por texto, por formas. Então, se você abrir um SVG, você vai ver todo o código fonte daquele SVG. E aí, lá dentro, você tem os links, né? Já quando você trabalha com imagens, a imagem ela é um arquivo que é a imagem em si. Então, se você quer colocar links em uma imagem, você pode utilizar um mapa. Se você estiver utilizando SVG, tá? Aí você já não precisa disso. Você já pode colocar o link direto no SVG, tá? Mas essas são as diferenças, tá? Então por enquanto vamos focar aqui no mapa aqui para vocês entenderem, tá? Então, aqui dentro do mapa eu preciso criar as minhas áreas, tá? Então, a gente vai criar aqui primeiro nossa tag área. Essa tag área, ela vai ter um atributo shape, tá? Esse atributo shape é o formato do meu link. E existem 3 tipos de shape. A gente tem um retângulo, que serve para você fazer, obviamente, retângulos ou quadrados. Você tem o circle, que é para você fazer círculos. E você tem o poly, que é para fazer polígonos, tá? Então, no nosso caso, a gente vai começar pelo retângulo, né? A gente vai começar por esse último aqui, ó. Esse último não, na verdade, né? Por esse do meio, que é o HTML, tá? Então, ele é um retângulo. Bem, então, eu vou colocar aqui act, tá? Feito isso, eu preciso passar as coordenadas para esse meu objeto, tá? Então eu vou colocar aqui a propriedade chords. E aí, as coordenadas, quando você utiliza rect, elas são as seguintes. Então você tem aqui o seu x inicial. Então o primeiro número vai ser aqui o x inicial. Vou colocar como x1. Aí você vai ter aí o y inicial. Aí você vai ter o x final e o y final. Tá, mas eu não lembro o que é x e o que é y. Então, a sua tela, ela é... vamos supor, você pode dividir sua tela aí em 2 eixos. Eixo X, na verdade, né? E o eixo Y.
tá? Ó, desenhar aqui por baixo. Então, ficaria da seguinte forma. Então, você tem o eixo X e o eixo Y, tá? Então, quando você fala assim, o que seria essa medida x1? Então, você olha aqui no eixo X, né, essa distância. Qual é a distância? Eu quero aqui, por exemplo. Esse ponto, ele tem uma coordenada x, ou seja, se você olhar aqui no x, ele fica a uma distância, né? Ele tem uma distância aqui do canto. Essa distância é o x. E essa distância da parte de cima é o y, tá? Então, é assim que você coloca as coordenadas. Então, o segundo ponto. Eu vou colocar o segundo ponto aqui. Mesma coisa. Você vai medir a distância desse ponto no eixo X, tá? Essa distância, X. E aí você vai medir essa distância, Y. E assim por diante, tá? No nosso caso aqui, como ele é um retângulo, você só precisa colocar onde ele começa e onde ele termina. Então, por exemplo, ele começa aqui e ele termina aqui. Então, eu preciso colocar somente a medida desses dois pontos. Por quê? Porque se eu vier aqui, né, e desenhar um retângulo, certo? Como o retângulo ele é nesse formato, então eu não preciso pôr os 4 pontos, as 4 medidas. Eu preciso colocar só a primeira e a última, tá? Então, beleza. Tendo isso em mente, a gente vai colocar aqui 4 coordenadas para ver o que vai dar na nossa tela, tá? Então, vou colocar aqui, por exemplo, 100, 100, 300, 300, tá? Maravilha. Aí eu vou colocar um href, ou seja, quando a pessoa clicar nessa área para onde ela vai, vou colocar aqui https, dois pontos, barra, barra, eu vou colocar aqui html.com, vou inventar aqui um link qualquer, tá? E aí a gente vai colocar uma propriedade chamada tabIndex, né? Um atributo tabIndex. E é o atributo tabIndex, tá? Quando você abre um site, se você for apertando Tab, a tecla Tab aí no seu teclado, para quem não sabe, a tecla Tab, né? Ela é a tecla que ela tem aí o desenho de duas setinhas, tá? Uma setinha para cada lado assim. Aí geralmente ela tem aqui um tracinho assim, tá? A tecla Tab, ela permite que você navegue no site sem utilizar o mouse. Então, conforme você vai apertando Tab, ele vai mudando qual é o objeto que vai estar em foco, tá? Isso daqui a gente vai usar isso como um hackzinho aqui para nossa área. Por quê? Porque, como eu disse, o objeto, né, o elemento área do HTML, ele não é visível no navegador, nem mesmo nas ferramentas do desenvolvedor. Você não tem como ver aonde ele está aparecendo. Então, como é que você vai ter certeza se ele está no formato certo, no local certo? Então, a gente vai usar o hackzinho aí do tabIndex, tá? Então, vou salvar. Vou atualizar a minha tela aqui, tá? Não aparece, pode ver que não aparece, mas se eu passar o mouse aqui, ó, já virou a mãozinha. Então, vou apertar Tab aqui no meu teclado e aí vai aparecer aí o meu retângulo. Então, repara que ele apareceu, eu desenhei um retângulo, tá? Por enquanto, ele tá fora, né? Do local exato, tá? Mas ele já tá visível, tá? Então, o que você vai ter que fazer agora você vai ter que ir aqui alterando as medidas do ponto X, Y, para que você chegue naquele valor ali. Então, é meio que um trabalhinho, né? Meio de tentativa e erro. Você vai lá, tenta, coloca, e assim por diante. Não tem um jeito melhor, tá? Então, aqui no caso, eu já deixei, né, as medidas corretas, tá? Deixei salvo aqui.
Então, para esse retângulo, as medidas dele ficaria da seguinte forma, tá? Então, eu vou atualizar aqui. Vou apertar Tab. Então, repara aqui, já está visível aqui, ó. O link está certinho em volta. Então, eu tenho aqui o meu X, né? O meu X. Então, ele tá a essa distância aqui, ó. Ele tá de 25 de distância, tá? Aí eu tenho o Y, ou seja, a distância daqui da parte de cima até a parte daqui de baixo. Então, dá 260. Então, esse primeiro ponto é o 25, 260. Próximo ponto é esse daqui de baixo, né? Que é o final. Então, esse ponto aqui na parte de baixo, ele está no X 355. Então, a distância que ele tem daqui, né, da lateral esquerda, lembrando, é sempre da esquerda para a direita, de cima para baixo. Então, essa distância que ele tem aqui, né? Essa distância aqui, ó, é o X. E o Y, né? Ele é o Y 360. Então, de cima para baixo, esse ponto aqui, ele é o 360. Tá legal? Então, já temos aqui a nossa primeira área, tá? Agora vamos para a próxima área. Eu vou colocar aqui, eu vou até tirar esse aqui. Vou deixar esse tab index aqui, não tem problema. Próxima área aqui vai ser a área do círculo, tá? Então, é essa área que está escrito PHP, tá? Então, eu vou colocar aqui o meu área novamente, tá? Vou colocar aqui o shape. O shape eu vou trocar para circle, que é um círculo, tá? E a área do círculo, ela é um pouquinho diferente as medidas. As medidas, você coloca X, Y e o raio, tá? Então, no caso do retângulo, são 4 medidas, tá? Posição inicial do primeiro ponto, né? A posição inicial XY do primeiro ponto, e a posição final do último ponto, a posição XY do último ponto. No círculo, não. No círculo, eu coloco só a posição do X e do Y e coloco o raio, e o raio vai ser o tamanho aí do nosso círculo, tá? Então, eu vou colocar aqui uma medida qualquer, 300 por 100. Vou colocar aqui no meu href PHP e vou colocar o meu tab index como 2, certo? Vou salvar. Vamos atualizar agora a nossa página para ver. Vou apertar tab, apertar tab de novo, apareceu aqui a minha elipse, tá? Então, a minha elipse aqui, né? Deixa eu ver se eu consigo contornar. Tá certinho. Deu quase no lugar certo aqui. Então, pronto. Ficou bacana. Então, basicamente, as nossas medidas são, né? Então, você vai vir aqui no meio dela, certo? E aí você vai ter esse ponto, ele é o X, Y, aquela medida que você colocou. E o tamanho aqui, né, da elipse vai ser aí o raio que você colocou. Então, aí, basicamente, é a mesma coisa. Você vai ter que ir, né? Ó, passei o mouse aqui, já tem um link. Se eu clicar, ele abre aqui já o site que eu coloquei, né? E aí, o que acontece? Você vai ter que ficar aí novamente tentando para ver qual que é a medida correta que vai fazer com que a sua área fique no local certo, tá? No caso aqui, eu já deixei também novamente aqui as medidas já separadas, tá? Então, essas as medidas, 185, 505 e 95. Então, vou atualizar. Tab, tá aqui o quadrado. Tab, tá aqui a minha elipse, tá? Ó. Então, já deu para ver aqui que ela tá aqui. Ficou pouquinha coisa fora, né? Porque a figura não tá muito... Não parece muito certinha também, né? Porque ela tem uma distorção aí. É uma imagem que não tá com uma qualidade muito boa, tá? Mas já tá o link aqui tudo certinho, tá?
E agora a gente vai partir aí para a terceira área, que vai ser aí o nosso, acho que o mais complexo, que é o nosso pentágono do Pearl ali, tá? Então vou trocar aqui o área, vou colocar aqui o área shape poly, tá? Eu já vou trocar aqui o href, vou colocar aqui Pearl, vou trocar aqui tab index para 3. E agora aqui é que vem as coordenadas, tá? No caso das coordenadas do, do poly, ela funciona assim, tá? Então, vamos supor que eu vou começar por esse primeiro ponto, tá? Esse primeiro pontinho. Então, eu vou colocar aqui o eixo X dele. Horrível. Deixa eu digitar aqui, fica melhor. Eu vou colocar aqui o X e o Y desse ponto. Próxima medida é esse próximo ponto. Onde está o próximo ponto? Aí eu vou colocar o X e o Y desse ponto. Próximo ponto, esse ponto. Vou colocar o X e o Y desse ponto. Próximo ponto, vou colocar o X e o Y desse ponto. Próximo ponto, então vou colocar aqui o X e o Y desse ponto. Ou seja, para fazer com que essa imagem, essa área fique nesse formato, eu vou precisar colocar 10 números. Ou seja, o eixo X e o Y do primeiro ponto, o eixo X e o Y do segundo ponto, do terceiro, do quarto, do quinto. Ah, e se eu tivesse mais pontos? Ou seja, 2 medidas para cada ponto, tá? Então é assim que funciona. Então, eu vou colocar aqui, só para a gente testar, eu vou colocar aqui, ó, 50, 200, 200, 50, 300 e 200. Como eu coloquei 6 números, em teoria, se eu coloquei certo, vai ficar um triângulo ou algo próximo disso, tá? Mas lembrando, também vai depender da posição dos pontos. Se eu errar a posição do ponto, aqui mesmo eu tendo colocado 3 conjuntos de número, pode ser que ele vire só uma linha, né? Então, eu vou rodar aqui, tá? Eu vou apertar Tab, Tab, novo Tab, e agora eu tenho aqui o meu retângulo. Então, eu tenho aqui a posição desse primeiro ponto, que são os 2 primeiros números, né? Que são os números 50 e 200. Eu tenho aqui a posição do próximo ponto, que é o 200 e o 50. E eu tenho aqui o do terceiro ponto, que é o do 300 e o do 200. Tá? Então já deu para perceber que aqui é a mesma coisa. A gente vai ter que ir lá colocando os pontos, testando e assim por diante. Tá? Então, eu já deixei novamente as medidas prontas. Tá? Já deixei elas separadas para poupar tempo. Então, são essas aqui as medidas. Vou colar elas aqui. Então, é 55, 100, 195, 25, 330, 100, 275, 210, 110 e 210, tá? Aí, novamente, atualizei aqui. Tab, tab, tab. Agora eu tenho aqui, ó. Maravilha. O nosso shape aqui bonitinho, tá? E agora eu tenho aqui o link, né, aí sobre essa área, tá? Então, é bem tranquilo, vamos dizer assim, de criar um mapa, né, de imagens. Você coloca o map dentro dele. Aí você coloca o map, põe um nome para ele, que é o nome que você vai usar na imagem, tá? E dentro dele você cria as suas áreas, que são as partes ali onde vai ter os links. E aí você coloca as coordenadas, tá? Agora, fazer isso na mão é uma tarefa muito chata, muito difícil. Imagina você ter que desenhar ali um estado brasileiro, bonitinho, com todas as curvinhas. Então, softwares profissionais, então, eu tô trabalhando com o Illustrator da vida, né? O Illustrator é um software da Adobe para desenhos aí vetoriais. Então, se você estiver usando o Illustrator já tem uma opção
onde você cria a parte ali da sua imagem, você desenha ali a sua figura, e aí você vai lá dentro do próprio Illustrator, você fala, olha, essa área aqui eu quero com esse link. Essa área aqui eu quero com esse link. Essa área com esse link e assim por diante. Quando você salva, né? Você pode salvar em SVG, e aí é aquilo que eu comentei, né? O SVG, ele já tem os links, tá? Dentro do próprio SVG. Ou você pode salvar como uma imagem. E aí ele salva a imagem e ele gera para você esse mapa já com as devidas coordenadas, tá? Para ficar mais fácil, porque fazer isso daqui na mão realmente é um trabalho muito cansativo, é um trabalho muito desesperador até, tá? Aqui só para mostrar para vocês, ó, eu gerei uma imagem aqui, ó, no Illustrator, já coloquei um link nela, né? Salvei ela como SVG, ó. Então essa imagem star, tá? Deixa eu abrir ela aqui no navegador. Então essa estrela, na verdade, ela é somente código, tá? Então eu tenho aqui a cor dela, posso mudar as informações e tudo mais. Então reparem que aquela imagem, ela nada mais é do que um arquivo de texto, tá? E aqui eu tenho os pontos, né, que formam essa estrela. Então cada um desses pontinhos, né, dessas quinas, dessas curvinhas, é um ponto da minha estrela. Então eles estão todos já feitos aqui para mim. Tá vendo? Então todos os pontos estão aqui. O link já está aqui, ó. Então, no caso, esse daqui é uma imagem aí do tipo SVG, tá? Aqui no caso, já é um exemplo de como que o Illustrator gerou para mim, tá? O código para se eu for usar com mapas, tá vendo? Então, se eu fosse utilizar aquela imagem ali, né, como um mapa, ou seja, a foto vai ficar salva, certo? Ó, já tenho o use map aqui e eu tenho o map aqui, ó. O próprio Illustrator já criou pra gente, tá? Então, se você for trabalhar, né, e precisar desse tipo de recurso, utilize um software profissional para isso. Dentro do software, você define os seus links. E aí, óbvio, tem que ver se o software que você vai utilizar tem suporte a esse tipo de possibilidade. E aí o próprio software já gera para você essas coordenadas. Mas caso contrário, você pode também vir aqui e colocar as coordenadas na mão. Legal? Então, até a próxima aula.